Seja muito bem-vindo ao nosso canal Evangelho e Razão. Você já parou para se perguntar por que a vida parece ser tão generosa com alguns e tão rigorosa com outros? Por que existem pessoas que parecem ter sorte em tudo o que fazem, enquanto outras enfrentam sucessivas provações, mesmo sendo bondosas? Hoje, vamos usar a razão para desvendar o mecanismo invisível que rege o nosso destino, a lei de causa e efeito. Prepare-se para entender que nada é por acaso. Muitas vezes, por não compreendermos as engrenagens da vida, rotulamos os acontecimentos como sorte ou azar. Mas, para a lógica espírita, o acaso não existe. O universo é regido por leis matemáticas e morais tão precisas quanto a lei da gravidade. Assim como uma semente de maçã nunca dará laranjas, as nossas ações de hoje são as sementes que determinam obrigatoriamente a colheita do nosso amanhã. O que chamamos de sorte é, na verdade, o resultado de um plantio correto. Um dos maiores libertadores da consciência que o Espiritismo nos trouxe foi a compreensão de que Deus não é um juiz que distribui castigos ou prêmios de acordo com seu humor. Ele é a inteligência suprema que estabeleceu leis naturais. Quando sofremos, não estamos sendo punidos por um Deus zangado. Estamos apenas experimentando o efeito de uma causa que nós mesmos geramos. A lei é educativa, não vingativa. Ela visa o nosso despertamento e não a nossa dor. Isaac Newton, na física, estabeleceu que para toda ação existe uma reação de igual intensidade e em sentido contrário. No plano moral, ocorre exatamente o mesmo. Cada pensamento, palavra ou gesto que emitimos para o mundo gera uma onda de energia que mais cedo ou mais tarde retorna para a sua fonte, nós mesmos. Entender a lei de causa e efeito é compreender que somos o ponto de partida e o ponto de chegada de tudo o que acontece em nossa caminhada espiritual. O grande desafio em aceitar essa lei é que nem sempre a colheita acontece na mesma hora do plantio. Muitas vezes, plantamos algo em uma existência e só vamos colher os resultados em outra. É por isso que, olhando apenas para os poucos anos de uma vida física, as coisas parecem injustas. Mas quando ampliamos a visão para a imortalidade da alma, percebemos que a balança da justiça divina nunca falha. Ela apenas aguarda o momento em que estamos maduros para aprender com o retorno. Esta é a pergunta que mais afasta as pessoas da fé. Se a lei é justa, por que uma pessoa honesta adoece ou perde tudo? A resposta está na continuidade da vida. Muitas vezes, o espírito que hoje é exemplar está, na verdade, quitando débitos de um passado que ele mesmo escolheu corrigir. O sofrimento atual de uma pessoa boa não é um erro de Deus, mas a oportunidade de limpar as manchas da alma para que ela possa voar mais alto e livre de pesos do passado. Você pode dizer: mas eu não me lembro de ter feito nada de errado. O esquecimento do passado é uma bênção da misericórdia divina. Se lembrássemos de todas as nossas falhas anteriores, o peso da culpa nos impediria de agir hoje. A lei de causa e efeito não exige que você se lembre do erro, mas que você aprenda a virtude contrária a ele. O foco da lei não é o passado que passou, mas o futuro que você está construindo agora, através da sua transformação íntima. É importante distinguir dois conceitos: a prova e a expiação. A expiação é o resgate obrigatório de um erro, como uma dívida que precisa ser paga para equilibrar a balança. Já a prova é um teste que o próprio espírito solicita para fortalecer sua musculatura moral. Nem todo sofrimento é resultado de um crime passado. Às vezes, é apenas um treinamento intensivo que escolhemos para provar a nós mesmos que já somos capazes de amar e perdoar, mesmo sob pressão.
A lei de causa e efeito não é um destino fatalista. Nós temos o livre-arbítrio. Se a lei fosse apenas olho por olho, estaríamos presos em um ciclo infinito de dor. Mas a inteligência divina permite que a gente mude o nosso destino a cada segundo. Uma ação nobre hoje pode suavizar ou até anular uma dívida do passado. O amor cobre uma multidão de pecados. Isso significa que nunca estamos condenados. Estamos apenas colhendo o que plantamos, com a liberdade total de mudar a semente. Existe um certo determinismo na vida, mas ele é limitado ao que já foi plantado. Você é livre para escolher o caminho, mas é escravo das consequências dessa escolha. Se você pular de um prédio, a lei da gravidade determinará a queda. Se você plantar o ódio, o determinismo da lei moral trará o isolamento e a dor. A sabedoria está em usar nossa liberdade para escolher causas que gerem efeitos de luz, paz e alegria, simplificando a nossa jornada evolutiva. A lei de causa e efeito não atua apenas em grandes crimes ou grandes virtudes. Ela atua no dia a dia. A forma como você trata o garçom, a paciência que você tem no trânsito, o pensamento honesto que você mantém em segredo. Tudo isso são causas. O mundo espiritual é um espelho que reflete nossa vibração. Se você emite impaciência, a vida lhe trará situações que testarão ainda mais seus limites. Se emite paz, o ambiente ao seu redor tenderá a se acalmar por sintonia. Entender essa lei retira de cima de nós o hábito de culpar os outros, o governo, os pais ou o azar pelos nossos problemas. Passamos a ser os verdadeiros donos do nosso destino. Isso pode parecer assustador no início, mas é a maior libertação que existe. Se eu sou o causador do meu sofrimento, eu também sou o único que tem o poder de dar um fim a ele. A chave da sua felicidade não está na mão de ninguém, além da sua. Muitos perguntam, e as doenças genéticas não são apenas biológicas? A ciência explica o como, mas o espiritismo explica o porquê. O espírito, em necessidade de certas experiências, busca por sintonia os pais que podem lhe fornecer o corpo físico com as limitações necessárias para o seu aprendizado. A biologia é o instrumento, mas a necessidade da alma é a causa. A hereditariedade não é um castigo dos pais, mas o encontro de necessidades espirituais afins. A lei de causa e efeito é, acima de tudo, uma lei de amor. Ela não quer o nosso sofrimento, ela quer a nossa perfeição. Pense em um fisioterapeuta. Os exercícios podem doer, mas o objetivo é fazer você voltar a andar. Assim é a vida. As dificuldades são exercícios de alma que nos devolvem a saúde espiritual. Cada desafio que o efeito nos traz é um convite para pararmos de errar na causa e começarmos a agir com mais sabedoria e fraternidade. Nesta primeira parte da nossa reflexão, entendemos que o universo é justo e que colhemos o que plantamos. Mas como mudar a colheita se o plantio passado foi ruim? No próximo bloco, vamos descobrir como o bem pode apagar o mal e como você pode usar a lei do retorno a seu favor para transformar sua vida a partir de agora. Lembre-se, o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. A lei de causa e efeito não é um mecanismo cego. Ela começa no tribunal da nossa própria consciência. O primeiro passo para interromper um ciclo de sofrimento é o arrependimento sincero. Mas atenção, o arrependimento não é apenas sentir-se culpado ou chorar pelo erro cometido. Na lógica espírita, o arrependimento é a lucidez da alma que percebe que agiu contra as leis do amor e decide, intimamente, que não quer mais repetir aquele padrão de comportamento.
Depois do arrependimento, muitas vezes passamos pela expiação. Imagine que você manchou uma roupa branca. O arrependimento é perceber a mancha, mas a expiação é o processo de lavar, o esforço de esfregar para que a brancura retorne. A expiação são as dificuldades que enfrentamos e que nos ajudam a drenar as energias negativas que acumulamos. Ela não é um fim em si mesma, mas um meio de nos devolver a leveza original do espírito, livre de pesos do passado. Aqui está a chave de ouro, a reparação. O Espiritismo nos ensina que não basta sofrer pelo mal feito, é preciso fazer o bem que apaga o mal. Se você prejudicou alguém no passado, a lei não exige que você sofra exatamente o mesmo dano, mas que você ajude outras pessoas na mesma situação. A reparação é a ação positiva que equilibra a balança. É o amor em movimento que substitui a dor da expiação por uma construção de luz e utilidade ao próximo. Essa frase bíblica ganha um sentido profundamente lógico na lei de causa e efeito. Se temos uma dívida espiritual, podemos pagá-la através da moeda da dor, expiação, ou através da moeda do amor, serviço ao bem. Quem se dedica sinceramente à caridade e ao auxílio ao próximo cria um crédito espiritual tão grande que as provas do passado são suavizadas. O universo prefere um trabalhador ativo no bem do que um sofredor passivo na expiação. Escolha o amor. Muitas vezes, os efeitos que colhemos não são eventos isolados, mas o resultado da companhia espiritual que atraímos. Pela lei de causa e efeito, nossos pensamentos constantes são causas que atraem espíritos que pensam da mesma forma. Se cultivamos o otimismo e a retidão, atraímos protetores que nos ajudam a superar as provas. Se cultivamos o ódio ou a revolta, sintonizamos com influências que amplificam nosso sofrimento. Mudar a causa é mudar a sintonia. Às vezes, nos perguntamos sobre grandes tragédias que atingem muitas pessoas ao mesmo tempo. A lógica espírita explica as provas coletivas como o reencontro de espíritos que, em épocas passadas, cometeram erros em conjunto e agora escolhem, ou precisam, passar pela mesma experiência de resgate coletivo. Mesmo nessas situações, a justiça divina é individualizada. Cada um colhe exatamente o que lhe cabe para o seu despertar, nem mais, nem menos. Nem sempre o efeito de uma boa causa é a riqueza material. Muitas vezes, a riqueza é uma prova tão difícil quanto a pobreza. Ter muitos recursos exige uma responsabilidade imensa perante a lei de causa e efeito. Se usamos o dinheiro para o bem, geramos causas de luz. Se o usamos para o egoísmo, criamos dívidas graves para o futuro. O verdadeiro prêmio de uma vida reta não é o que você acumula no banco, mas a paz de consciência que você leva para o além-túmulo. Quando entendemos que o que estamos vivendo hoje é o retorno de algo que nós mesmos plantamos, a revolta desaparece e dá lugar à paciência. Paciência não é conformismo, mas a aceitação inteligente de que a colheita é obrigatória. Em vez de perguntar, por que comigo? Passamos a perguntar, para que isso me serve? Essa mudança de postura interrompe a criação de novas causas negativas e acelera o processo de quitação dos nossos débitos espirituais. Nós somos nossos próprios herdeiros. Tudo o que você é hoje, seus talentos, suas facilidades e também suas dificuldades de temperamento, é a herança que você deixou para si mesmo em vidas anteriores. Se você tem facilidade para aprender música ou para ser generoso, é porque já trabalhou essas causas antes. Se tem dificuldades de relacionamento, é o campo onde você ainda precisa semear mais amor.
Você é o projeto em construção de si mesmo ao longo dos séculos. Perdoar quem nos fere é uma questão de inteligência espiritual perante a lei do retorno. Se alguém nos faz um mal, essa pessoa está criando uma dívida com a lei. Se revidamos, criamos uma nova dívida nossa com ela, perpetuando o ciclo de dor. Quando perdoamos, cortamos o fio que nos prendia ao agressor. Deixamos a justiça por conta da lei natural e seguimos livres para plantar o bem. O perdão é a maior economia de sofrimento que você pode fazer para o seu futuro. Muitas de nossas doenças físicas têm origem em causas mentais e espirituais. Mágoas guardadas, culpas escondidas ou excessos do passado refletem-se no corpo atual como efeitos de desequilíbrios da alma. A cura real começa no espírito. Ao tratarmos a causa através da reforma íntima, da prece e da mudança de hábitos, permitimos que o efeito, a doença, se dissipe ou seja suportado com muito mais força e serenidade, cumprindo seu papel educativo. O futuro não é algo que acontece conosco, é algo que nós fazemos. Se você quer saber como será sua próxima vida ou seus próximos anos, olhe para suas ações atuais. Se você planta gentileza, o amanhã lhe trará flores de amizade. Se planta estudo, colherá sabedoria. A lei de causa e efeito é a maior prova da nossa liberdade. Deus confia tanto em nós que nos deu o poder de desenhar o nosso próprio destino. O que você está desenhando para si mesmo hoje? Diferente da fé cega, a fé raciocinada nos dá a paz de saber que o universo não está à deriva. Existe ordem, existe justiça, existe amor. Mesmo no meio da maior tempestade, você pode estar em paz, sabendo que aquela chuva é necessária para limpar o seu solo e preparar a terra para novas sementes. O conhecimento da lei do retorno não nos amedronta. Ele nos consola, pois prova que o bem que fazemos nunca é perdido e sempre voltará para nos abraçar. Aprendemos hoje que a sorte é uma ilusão e que a justiça divina é perfeita. Vimos que somos responsáveis por nossas escolhas e herdeiros de nossas ações. Mas, acima de tudo, descobrimos que o amor é a força capaz de reescrever qualquer destino. Não importa o que você plantou até ontem, o que importa é a semente que você tem na mão agora. Use-a com sabedoria, pois o universo é um eco. Ele sempre devolve o que você envia. Obrigado por buscar a razão e o Evangelho conosco. Que este estudo sobre a lei de causa e efeito traga serenidade para enfrentar os desafios e coragem para semear o bem. Se este vídeo ajudou você a entender melhor a vida, compartilhe-o. Inscreva-se para fortalecer nossa comunidade de fé raciocinada. Que a paz do Mestre Jesus ilumine seu plantio diário para que sua colheita seja repleta de luz. Muita paz, muita luz e até o nosso próximo encontro.